Bom dia, galera, tudo bem? Espero que esse vídeo os encontrem bem. Hoje eu estou aqui de cara lavada, acabei de tomar um banhinho e me deu uma vontade de gravar hoje, né? Então, depois aí de alguns dias, né, afastada dos vídeos, das reflexões, né? Não, na verdade eu estava bem próxima das reflexões, sabe? E eu confesso que todo toda essa reviravolta que esses dias deu, sabe, mexeu um pouco comigo, né? Então, quando nós nos programamos para vir pro Canadá, a gente tinha planejado muita coisa, né? Eu e o Júlio, a gente tinha programado algumas viagens, tínhamos programado lugares que nós iríamos passear, que nós iríamos conhecer. Eu havia feito todo um roteiro na minha cabeça, né? E também no papel, referente a assuntos que eu queria estar trazendo para vocês, né? Referente a informações importantes do dia a dia para quem pensa em ir para um outro país estudar, até talvez iniciar uma nova jornada na sua vida, né? Buscar um trabalho, buscar uma nova moradia, né? Então, porque eu sei que é um anseio de muitas pessoas. Muitas pessoas têm essa curiosidade de saber como que é morar fora do país, de saber como que é o dia a dia, se é caro, se é barato, como que funciona, né? O que que realmente lá tem de diferente, né, do meu país, da minha cidade. Então, eu planejei muitas coisas. E ao chegar aqui, né, logo que nós chegamos, né, já houve uma primeira decepção, porque eu queria muito ver neve, eu imaginei que a gente ainda ia ver neve, cheguei e não tinha neve nenhuma, aí eu falei, opa, não era isso que eu tinha esperado. Um pouco frustrada porque eu queria muito ver neve. A gente achou que a gente ia ver neve, mas não tem neve, não tem nada de neve. Mas beleza, a cidade é linda, né? Então, assim, os primeiros dias foi muito legal ver as coisas funcionando e tudo mais. E nós chegamos aqui numa sexta-feira, né? Bem cansados, andamos um pouquinho. Sábado e domingo a gente explorou, né, poucos lugares, né? Foi procurar, né, se abastecer com comida e tudo mais, se localizar. Na segunda-feira, bum, tudo fechado, né? Então no domingo a gente já teve a informação de que a nossa prova havia sido cancelada, a prova de início das aulas, iríamos fazer ela online. Na segunda-feira, tudo fechado, sem previsão de abrir. Mas ok, né? Eu tava ainda na expectativa de ser uma coisa momentânea, de rapidamente conseguir resolver, né? Falava-se muito da questão dos 14 dias de incubação, então eu pensei assim, ok, nós vamos ficar 15 dias, né, fechadinhos, se cuidando, e depois a vida segue. Mas chegou o 16º dia e a vida não seguiu. Infelizmente, a situação começou a se atenuar, inúmeras preocupações, né? Algumas pessoas falando que era bobeira, outras pessoas falando que era muito grave, e a gente às vezes fica sem saber para onde correr, o que que é certo, o que que é errado. Eu iniciei uma fase de tentar me munir de boas informações, tentar focar em tudo que estava dando certo, né? Porque, mas que bom que a gente pelo menos conseguiu vir, que bom que a gente está conseguindo fazer aula online, né? Que bom que a gente está numa casa boa e confortável, a gente tem dinheiro para conseguir comprar uma comida. Quantas pessoas não têm esse dinheiro para comprar essa comida? Mas, né? Os dias foram passando, nenhuma previsão das coisas começarem a funcionar. Muitas reflexões, começou a apertar muito a saudade de casa, começou a apertar muito,
né, as comparações, né, vamos supor, tipo, a comida do Brasil é uma delícia, então, às vezes a gente ia buscar comer alguma coisa aqui e não era bem aquilo que a gente esperava, não era aquela coisa super gostosa, muitas coisas lembravam, né, os sabores do Brasil. Eu tinha e tenho ainda uma carência muito grande de afeto, de estar perto das pessoas que eu gosto. Então, às vezes caminhando na rua, né, em alguns dias eu saí para caminhar, né? Então eu busco tentar caminhar todos os dias, mas eu confesso que tem semanas que eu acabo não indo caminhar. Chove, neva, nevou alguns dias, né? Eu queria tanto ver neve, nevou. Mas aí, por conta disso, às vezes quando eu saio para as ruas, eu tento dar um bom dia, uma boa tarde às pessoas, elas não me respondem. Algumas pessoas atravessam para o outro lado da rua porque elas têm medo dessa questão do vírus, dessa questão do contato, porque não sabe quem que é a outra pessoa que está vindo ali do outro lado. Então chega a ser estranho e é ruim, sabe? Houve um dia, um fato que até eu comentei com alguns amigos que pra mim foi bem marcante, sabe? Nós saímos caminhar um pouquinho na rua e a gente passou por um lugar aqui, existe o PEFEI, que é o quê? São túneis subterrâneos, né? Então existe uma vida subterrânea no inverno aqui. E que tem várias lojas, é um túnel que faz conexão com metrôs, que faz conexão com hotéis, com prédios, né, comerciais. Aparentemente deve ser algo muito legal, né? Confesso que a gente viu uma pontinha, né, do pé, foi no segundo dia que nós estávamos aqui, mas a gente já estava bem cansado e a gente acabou não se estendendo, né, caminhar nesse local e no dia seguinte acabou fechando. Mas que seja, né? Aí num dia X nós estávamos caminhando, a gente passou na frente desse local que dava entrada, então era um shopping. Eu sabia que as lojas estavam todas fechadas, mas a gente gostaria de ir até o outro lado da quadra. Então eu comentei com o Júlio e falei assim: vamos passar por dentro do shopping, pelo menos a gente dá uma olhadinha nas lojinhas, tá tudo fechado, mas não tem problema, a gente vai ver alguma coisa diferente, né? E a gente passa pelo PEFEI. Ao entrar, né, passar a porta giratória, né, uma segurança nos abordou, né, questionando o que a gente queria fazer ali. E até então, a passagem por esses locais estava livre. E daí, naquele dia, né, eu descobri que a passagem estava fechada. Só que o que pra mim foi bem forte, assim, sabe? Nós estávamos de máscara, né? Nós estávamos usando a máscara, mas por respeito, porque aqui não é 100% das pessoas que estão usando máscara, mas um grande percentual usa, né? Tem muitos orientais aqui, os orientais usam muito máscara. E naquele dia a gente saiu de máscara, né, por uma questão de respeito, assim, às pessoas, né? Então, quando essa segurança nos viu, ela nos questionou e eu fui me aproximar dela, mas assim, não ia voar nela, nem chegar muito pertinho, eu tava me aproximando. Ela já começou a falar stop, stop, pedindo para que eu ficasse na minha posição, questionando por que a gente queria passar ali. Aí eu expliquei que nós queríamos estar chegando até a próxima quadra, né, a próxima rua, a rua frontal daquele shopping. E então a gente desejava passar ali por dentro. E daí ela explicou que não, que se a gente quisesse estar, né, chegando até aquele local, que a gente tinha que contornar, né, aquele quarteirão, que não podia passar ali por dentro. Ok, né, o problema não foi o não passar, mas a forma com que ela nos abordou, sabe? Eu me senti uma pessoa assim doente, uma pessoa contaminada, eu me senti muito mal pela forma com que ela abordou, mandou ficar longe, sabe? Tipo, parece que com medo de mim, sabe? E aquilo pra mim foi bem marcante, sabe? E por conta de algumas outras coisas e de inúmeras reflexões, né, as redes sociais, realmente eu fiz até um vídeo falando sobre a questão de ser um pouco tóxico, da gente tentar filtrar um pouquinho, né, por conta de estar recebendo muitas informações, né, o medo meio que se alastrou.
E eu sempre busquei tentar não focar nas coisas ruins. A gente sabe que existe um perigo aí eminente. A gente sabe que a gente está lidando com algo que, por mais que as pessoas estejam, né, se informando mais do que é, de como que funciona, a gente ainda tem medo, a gente tem insegurança, entende? Porque uma pessoa fala que não é tão grave, outra pessoa fala que é grave, você escuta um médico falando que, isso daí é mais uma situação de política, é uma jogada de política. Outra pessoa morre, daí a gente fala, puta que pariu, estão morrendo, né? Tipo, amigos enfermeiros, né, nos passando várias orientações, né, pessoas com medo. Então, cara, é muito difícil lidar com tudo isso, sabe? E daí, por conta de todas essas pequenas coisinhas, né, eu acabei entrando numa fase que eu não conseguia gravar mais. Alguns dias, assim, até vinha aquele anseio. Teve um dia que eu comentei com o pessoal se eles queriam conhecer um pouquinho mais da cidade, o que eles queriam saber, para ver se me dava um pouco de inspiração, porque também tem aquela coisa assim, talvez eu esteja criando conteúdos que as pessoas não tenham interesse, entende? Nem tudo que para mim é legal, para mim é importante, que para mim faz sentido para os demais, né? Mas também, talvez eu leve uma informação que a pessoa jamais tenha pensado naquilo e aquilo sirva para ela, né? Mas, de qualquer forma, eu acabei não gravando, né, tipo, nada em específico. Eu não tinha vontade de editar. Eu até, às vezes, gravava uma coisinha ou outra, mas não me dava, assim, aquele tesão de falar, cara, hoje vamos falar sobre tal coisa, sabe? E, às vezes, até houve situações em que veio, assim, anseios, né? Eu fiz várias anotações na minha agendinha. Eu criei, né, roteiros de conteúdos, mas faltou algo, faltou alguma coisa ali para poder estar seguindo em frente. E me veio também muitas coisas com relação a minha doença, sei lá o que fala aí, né? Porque no ano passado eu me deparei com uma situação aí de esgotamento psicológico muito forte, em que me levou ao meio, né? Eu cheguei perto do fundo do poço, mas não vi o fundo. Graças a Deus eu não cheguei até o fundo, né? E não desejo que ninguém chegue. Mas até eu vir pra cá, era um refúgio, assim, né? Tipo um anseio pela questão profissional, pela questão pessoal, porque eu sempre tive um certo bloqueio com relação ao inglês. Então, por mais que eu me dedicasse, por mais que eu tenha estudado muitos anos, né? Eu me vi, né, pela primeira vez dentro de uma corporação muito boa, com pessoas ótimas, mas também com pessoas bem complicadas de se lidar. E eu me via sem munição, porque eu não conseguia, talvez, interagir, talvez me destacar com determinadas coisas, sabe? E isso começou a me fazer muito mal, né? Começou a fazer muito mal mesmo, tudo isso, né? O fato de eu não me sentir à vontade com a língua, de eu não chegar destroçando, de eu não conseguir vender o meu trabalho, né, com êxito, que nem, né, no português você chega, você faz uma apresentação, você fala, você briga, mas no inglês eu me sentia muito carente. Então, por conta disso e de inúmeras outras coisas, né, nós em conjunto com meu esposo, né, numa conversa, né, franca, né, e decisiva, a gente né, tomou a decisão e a atitude de fazer aquilo que a gente por tantos anos falou de fazer e não fizemos. Então a gente veio para cá para estudar, né, vendemos nosso carro, juntamos todo o dinheiro que a gente podia ter, né, fechamos a nossa casinha lá e a gente veio, né, em busca aí de uma segurança pessoal, em busca de ficar um pouco mais à vontade aí com uma outra língua, uma língua que é super importante, gente. A gente às vezes acha que não é tão importante. Talvez no meu dia a dia hoje eu não uso o inglês, mas amanhã você pode precisar dele, entende? Então, quanto antes você se preparar, melhor, porque a hora que você precisar usar, ele tá na mão, entende? Então,
Muitas vezes a gente é um pouco imediatista, né? Quer tudo pra ontem. Ou a gente acaba não pensando nessa questão, tipo, talvez eu precise em algum momento, né? Seja numa viagem, seja, sei lá, às vezes você vai num evento e tem uma pessoa, né, de fora lá e você tem vontade de oferecer uma comida pra ela e você não sabe como oferecer. Você tem vontade de conversar um pouquinho, fazer alguma pergunta com relação a origem dela, como que é no país dela, e às vezes você, tipo, opa, e agora? Como que eu faço isso, né? Não dá. E, gente, nessas situações o Google não vai resolver. No vamos ver ali, o Google não vai ter lá um tradutor ali na hora que vai sair tudo automático e vai resolver a sua vida, né? Então, por conta disso a gente tá aqui, a gente tá estudando, né, as coisas estão todas fechadinhas ainda, né, não tem uma luzinha lá no fim do túnel de alguns retornos, mas não tem previsões ainda. E hoje me deu vontade de contar um pouquinho para vocês aí, né, esses anseios, né, eu vou estar postando esse vídeo sem edições, porque eu até quero postar alguns conteúdos, né? Eu gravei algumas coisinhas aí, né? Tipo, perdidinhas. Eu preciso estar editando e montando, né? Tudo. Mas eu queria ter esse bate-papo antes, eu queria desabafar um pouquinho, contar um pouquinho, né, de tudo isso que vem acontecendo. Até para dar uma introdução, porque, né, são 20 dias sem postar nada. Eu sei que algumas pessoas tinham esse anseio de saber como que é aqui, como que é o mercado, como que é a comida, como que são as ruas, é bonito, é feio, é limpo, é organizado, as pessoas são educadas, tem mendigo, não tem... foram algumas coisas assim que amigos e pessoas próximas e queridas tinham esse anseio de saber como que era. Não esqueci de vocês, eu já iniciei a preparar algumas coisas, a gravar algumas coisas, mas ainda não coloquei no ar. Mas a partir dessa semana eu pretendo estar retomando aí, né, de buscar forças, né, buscar um ânimo, porque o ânimo acabou indo embora, esgotou um pouco, sabe? Mas eu tô lutando contra isso e vou tá colocando aí alguns conteúdos bem legais pra vocês. Hoje eu levantei bem, fiz minha prática de mindfulness, né? Foi bem gostoso e até surgiu aí na cabeça, né? Surgiu essa ideia de tá desabafando, tá falando a verdade, porque a gente fica empurrando com a barriga e não dá muito certo isso, sabe? Então a saudade aperta fundo, tem dia, aperta assim muitas dúvidas, muitos questionamentos. Mas vamos lá, né, gente? A gente não tem certeza de porra nenhuma. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Amanhã a gente pode estar super bem comendo um churrasquinho na casa de alguém querido. Como infelizmente a gente pode estar velando essa pessoa. Ou talvez nós podemos estar sendo velados, né? Então a gente não sabe. Né? Então eu acho que a gente tem que viver muito hoje, né? Tentar viver aí com êxito. Tá sendo um pouco difícil viver hoje, no sentido de que a gente tá, né, com muitas restrições, né? Tipo, ok, você pode sair na rua, dar uma volta na quadra? Posso, mas eu não posso ver as pessoas que eu gosto, eu não posso fazer, né, tipo, visitar algum lugar que me dê vontade. Então o meu direito de ir e vir está bloqueado nesse momento. E é difícil você lidar com isso, sabe? É fácil a gente falar assim, vamos curtir e viver a vida, vamos curtir a família. Eu mesmo já falei muito isso, porque eu tento buscar ver isso e pensar nas coisas boas, sabe? Mas tem hora que não é tão simples assim. Tem hora que pesa um pouco tudo isso, né? Ainda mais no nosso caso, assim, eu e o Júlio, a gente tá bem longe. Bem longe de tudo e de todos, então sozinho, só tá nós dois aqui. Então, literalmente, né, a gente tá numa casa que por 15 dias teve uma moradora aqui. Uma moça muito simpática, né? Ela era de Dubai. Falava bastante. Pra treinar foi bom. Pra treinar o listening.
Foi muito bom porque ela falava muito. Eu achei alguém que fala muito mais que eu, gente. Mas, em compensação, ela não deixava a gente falar. Mas foi muito bom, foi bom conhecer ela. Ela foi embora antes de ontem, a gente voltou a ficar sozinha aqui na casa. E na semana que vem a gente tá indo para uma cidade vizinha aqui, bem pertinho, próxima do aeroporto do nosso próximo destino. Mas enfim, esse vídeo já ficou bem longo mesmo. E a intenção mesmo era ter um bate-papo aí com vocês, contar um pouquinho do que tá acontecendo, como que estão as coisas, alguns anseios do meu coração e dizer que eu estou voltando, tá? Eu vou colocar os conteúdos que vocês gostariam de ver, que vocês têm curiosidade. Vou soltar alguns conteúdos aí que eu acho que é importante, que são anseios do meu coração, entende? E acho que é isso. Se você chegou até esses 20 minutos de vídeo, porque é um vídeo bem longo, né? E eu já escutei algumas pessoas falando que, Flávia, vídeo longo não é legal. Realmente eu sei que não é legal, mas a gente tá vivendo uma fase que não é legal e eu precisava falar, né? Talvez alguém me escute, talvez ninguém escute, mas tá aí, né? Se você chegou até aqui e se você também tem esses anseios, se você também tá nessa montanha russa que sobe e desce, um dia a gente tá, a vida é linda, vamos viver, vamos curtir, outro dia, tipo, tudo é uma bosta, tudo é um saco, entende? Então, deixa aí um comentáriozinho aí embaixo dizendo que você também está vivendo isso, que você me compreende, que você entende pelo que estou vivendo, pelo que estou passando e que a gente tá junto, tá bom? Bom, acho que é isso. Um beijo para todos vocês, um excelente dia, uma semana esplendorosa para todos, né? Sempre a nossa semana seja melhor do que a que se passou. E vamos continuar aí orando e confiantes que dias melhores virão. Tá ok? Um abraço. Tchau, tchau.